Pesquisa divulgada ontem pelo Ministério do Trabalho mostra que o mês de setembro teve um saldo positivo de 34 mil vagas de emprego formal. É o sexto aumento consecutivo. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E esse é um dos temas da nossa conversa dessa sexta-feira com o Diese. O Fausto já está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Valita. Tudo bom? Fausto, explica para a gente, essas 34 mil vagas são um bom resultado? É um bom resultado, 6 meses seguidos de resultado positivo. Quer dizer, Sim. a economia voltou a contratar a economia formal, isso é um dado importante. Agora temos que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque essa semana também saiu o dado da RAIS, né? Ou seja, o que é a RAIS? A RAIS é o resultado consolidado do que aconteceu ano passado. Então a gente hoje tem um retrato mais fiel de tudo que aconteceu no mercado formal do ano passado. E nós perdemos no ano passado 2 milhões de postos de trabalho. Se a gente vem recuperando ao longo desse tempo, ao longo desse ano, nós recuperamos 200 mil postos, somando todos os meses positivos, somamos 200 mil postos de trabalho. Nós recuperamos 10% do que perdemos ano passado. É pouco? Né? É bem pouco, né? Quer dizer, nesse ritmo, para recuperar só o que a gente perdeu ano passado, ele levaria 10 anos. Puxa vida. Né? Então a gente tem um caminho muito longo para recuperar os postos de trabalho que foram perdidos só no ano passado. E com um agravante, né? Os trabalhadores que estão sendo contratados agora, esses postos a mais, têm um salário mais baixo do que os trabalhadores que saíram. Então a renda média está caindo. O que isso esse significa? Também é um dado. Bem, esse é um dado que significa que está saindo dinheiro da economia. O trabalhador tem menos condições de compra, está melhorando, porque ele está voltando aos poucos, mas ele volta num patamar de compra menor do que ele tinha antes da crise. Sim. Esse é um dado que é bem preocupante, mas de qualquer jeito estamos caminhando. A perspectiva é que esse número de vagas continue aumentando, abertas continue aumentando? Bem, nós temos que esperar como é que vai fechar o ano, porque agora é normal que os meses do segundo semestre, a partir de setembro, deem números positivos, porque vamos entrar aí com as compras de Natal, o setor de comércio tende a contratar, o próprio setor de serviços tende a se dinamizar. Então nós temos um período para olhar, mas o que está claro é que parou de cair. Sim. Começou a crescer num ritmo ainda muito aquém do que se deveria. Né? Mas vamos esperar, é um dado positivo, acredito que sim, já deveremos ano que vem estar um pouquinho melhor do que esse ano. Tá. Você comentou que já tem o balanço das negociações das categorias desse primeiro semestre, né? Como que foi? Isso são dois aspectos também que mostram um pouquinho dos resultados positivos. Né? A grande maioria, mais de 90%, 96% das categorias conseguiram um reajuste da inflação, o que é bom. Né? Agora, também tem um dado aí no meio que ajuda a explicar tudo isso. A inflação está baixinha, né? Ou seja, os índices que estão sendo negociados estão muito na casa aí dos 2%, 3%, ou seja, índices muito baixos e que para a empresa que já ajustou pelo emprego, ou seja, ela demitiu muito nos últimos 2 anos, ela agora está recompondo a inflação das categorias. Né? A gente já vem assistindo isso há algum tempo, e isso é algo que é melhor, o resultado é muito melhor do que no ano passado, mas ano passado a gente estava falando também de uma taxa de inflação muito mais alta. Então a gente ainda está olhando um pouco esses números para ver o que pode acontecer. Agora, nesse segundo semestre, que já estão até querendo colocar o seu processo da reforma trabalhista, né? O que esperar? Bem, esse segundo semestre está bem mais complicado as negociações. Bem, as negociações sequer estão fechando, porque está todo mundo esperando novembro e provavelmente as convenções tendem a começar a fechar com mais intensidade a partir de novembro. Então, o que nós estamos vendo é que as grandes categorias não estão fechando os seus acordos, né? Ou como aconteceu com bancários, que já tinha fechado um acordo de 2 anos no ano passado e etc. Mas as outras categorias está tudo meio que em stand-by ainda, está tudo sendo negociado. O segundo semestre vai indicar para a gente como é que vai ser o perfil da negociação para o ano que vem. Começa a se indicar a partir das negociações desse ano, como é que as empresas e os sindicatos vão lidar com a reforma, para a gente saber como é que vai começar o primeiro semestre do ano que vem. Os dados do primeiro semestre desse ano são dados bons, são dados importantes, mas tem uma reforma trabalhista no meio. Então a gente vai só saber de verdade se eles foram bons ou ruins a partir do ano que vem. Como que a reforma trabalhista, a gente está ouvindo essas discussões de que a reforma trabalhista ela vai influenciar muito mais nas negociações em cláusulas sociais ou de contrato de trabalho do que as cláusulas econômicas de fato, né? Porque, como você disse, a inflação está baixinha. Então, eles estão esperando para poder negociar essas outras cláusulas, não só de reajuste. Vai ter muita mexida aí no meio.
o movimento sindical vai buscar cláusulas de garantia, ou seja, ele vai tentar colocar cláusulas na convenção coletiva que segure a reforma trabalhista. Isso é do lado dos trabalhadores. Do lado patronal, ele vai tentar implantar, até para dar mais segurança jurídica para ele, que está na convenção uma nova norma, tem mais segurança jurídica, o máximo possível que ele quiser da reforma. Então a gente está vendo aí um jogo de forças entre os dois lados para a gente ver o que vai acontecer. Do ponto de vista financeiro, o que a gente começa, de dinheiro, né, do salário, o que a gente começa a ver é que as empresas vão utilizar outras estratégias para baixar o seu custo, porque a reforma vai permitir isso. Ou você vai flexibilizar a jornada, você vai flexibilizar contratações, você vai poder rodar mais rápido no trabalhador, ou seja, mandar o que ganha salário mais alto e contratar o que ganha um salário menor, de maneira mais acelerada. Claro. Você vai ter outros instrumentos que, de certo modo, tendem a anular o próprio reajuste. Então, mesmo que a gente tenha um reajuste maior ano que vem, é bem provável que você olhe para a renda e a renda esteja caindo. O salário médio do trabalhador já caindo. Isso é o que nós estamos esperando que deve acontecer. Que situação. Vai ser bem difícil. Fausto, obrigado pela sua presença. Obrigado, estaremos aqui. Até semana que vem.